Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos pregar uma mensagem, a mesma mensagem que eu preguei no culto de domingo de manhã. Uma mensagem um pouco delicada, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração, amém? Peço que você prepare o teu coração. Algumas pessoas falam, nossa pastor, você está meio tenso. Para mim é muito difícil transmitir a mensagem do Senhor. Porque enquanto eu fico no meu lugar, eu fico pregando na minha cabeça a mesma mensagem, eu fico repetindo ela, pregando ela para mim. Enquanto eu começo a pregar ela para mim, o Espírito Santo começa a falar comigo. E ele começa a falar assim, quando é que você vai mudar isso também? Quando é que você vai deixar de fazer isso daí também? Então eu confesso para você que eu estou muito nervoso, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, amém? E existem coisas na minha vida que eu quero alcançar em Deus. Não sei você, mas quando vai chegando o fim do ano, você vai fazendo uma retrospectiva da sua vida, você vai pensando em algumas coisas que você acessou, outras que você não acessou. Mas você se lembra de promessas que você fez no começo do ano, de coisas que você mudaria e você acabou não mudando, de coisas que você prometeu que viveria e não viveu. E isso está totalmente ligado àquilo que eu quero pregar nessa noite para você. Nós estamos numa série chamada Maturidade. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que eu não estou aqui como um pastor para simplesmente exortar você porque, como que eu posso te dizer? Porque eu estou bravo, ou porque a igreja está passando por algum problema. A igreja está uma benção. Mas eu estou aqui porque eu preciso te ensinar algo daquilo que o Senhor quer começar a operar na tua vida ainda esse ano. Quantos creem que o Senhor pode mudar a tua história ainda esse ano, em nome de Jesus? Mas é necessário um processo, ser quebrado, feito de novo, cair na mão do oleiro, deixar ele refazer o vaso. Isso machuca, isso incomoda, são palavras que nos incomodam, que nos despertam. São palavras que chacoalham a gente por dentro. Então nessa noite eu quero iniciar essa mensagem já dizendo que isso não é uma indireta para algumas pessoas aqui hoje. Isso é a palavra do Senhor. E essa palavra eu tenho certeza que ela vai penetrar no teu coração e ela vai trazer uma transformação sobre você em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso de número 43 até o verso de número 45. Você já pode também abrir em Romanos capítulo 8, verso de número 15. Que eu quero fazer uma introdução com você daquilo que nós vamos ministrar. E essa mensagem ela está sendo dividida em 3 tópicos. Na semana passada nós falamos que maturidade é entender aqueles que são diferentes. Hoje nós vamos falar sobre deixem de ser crianças. E na outra semana nós vamos finalizar essa série com aquilo que o Senhor quer falar no teu coração em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Repita comigo, filhos. Mais uma vez, filhos, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Agora em Romanos 8, verso de número 15, vai dizer assim a palavra do Senhor: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Repita comigo, filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui transformados pela tua glória, pela tua presença. Que essa mensagem ela venha realmente mudando os nossos corações, estremecendo as nossas estruturas, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem separado para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Quando você lê esses 2 textos, sem entender o que exatamente está descrito nas Escrituras, parece que eles se contradizem. Porque um texto de Mateus o texto de Mateus vai dizer: vocês precisam amar os seus inimigos, vocês precisam amar aqueles que perseguem vocês, e aí sim vocês serão filhos. Somente assim se tornarão filhos do seu Pai que está no céu.
Então tudo dá a entender que mediante as obras que eu faço, eu recebo a minha filiação, eu recebo a paternidade de Deus, mediante as obras que eu realizo. Mas quando nós vamos para o texto de Romanos, ele vai dizer que foi tirado de nós o espírito de escravidão, e que agora nós não devemos mais temer, porque nós fomos adotados, e mediante essa adoção, agora nós somos filhos. Mediante a adoção, nós somos filhos, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, que significa paizinho, meu papai. E aí eu lanço uma pergunta para você: nós somos filhos porque nós fomos adotados, ou nós somos filhos mediante as obras que nós fazemos? Quando chega nesse ponto, simplesmente bate uma contradição teológica e a nossa cabeça começa a bugar. Pastor, então eu sou pelas obras ou eu sou pela adoção? É pela graça, é pelas obras? Mas quando você vai na etimologia da palavra, e você vai entender essa palavra no grego, na sua tradução original, a palavra filhos em Mateus capítulo 5, está relacionado a filhos maduros, filhos que têm maturidade, filhos que entenderam e aceitaram o prejuízo de amar quem persegue. Esses são aqueles que são maduros. Mas a Bíblia vai dizer que Romanos 8, verso de número 15, são aqueles filhos que são considerados como crianças, como bebês, aqueles que foram adotados. Eles não precisaram fazer nada, eles simplesmente foram adotados. É por isso que o texto vai dizer, a qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho. Todos estão entendendo, sim ou não? E quando nós lemos isso, nós podemos chegar a uma conclusão: pastor, então é muito melhor eu ficar somente como um filho que foi adotado, somente como um filho que eu posso vir para a igreja, eu adoro o Senhor, eu choro na presença dEle, eu me lanço ao chão e depois eu vou embora e eu continuo vivendo minha vida, porque eu fui adotado pelo meu paizinho. Mas quando eu entendo sobre o filho maduro, eu entendo que existem coisas que só vão ser acessadas no reino de Deus quando eu e você amadurecermos. Quando eu e você chegarmos à plenitude do amadurecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aí sim nós vamos operar milagres e maravilhas, aí sim nós vamos experimentar daquilo que Deus tem poderosamente sobre as nossas vidas. E Paulo vai descrever isso com muita excelência em Gálatas capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4, verso de número 1, ele vai dizer assim, eu digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês todos que estão aqui, igreja Casa do Pai, igreja brasileira, igreja do mundo, todos vocês têm uma herança em Cristo Jesus. Essa herança foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por nós, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e em breve estaremos com Ele cantando, vai valer a pena. Só que a finalidade de tudo isso, cara, eu preciso muito que você entenda isso daqui. Porque se eu tivesse entendido isso lá atrás, a minha vida seria totalmente diferente hoje. Algo muito rápido teria acontecido. Eu preciso que você entenda que o diabo, ele não quer que você assuma a sua herança. Ele não quer que você tome posse da tua herança, porque quando você assume a sua herança em Cristo Jesus, as muralhas estremecem, os demônios fogem. Quando você assume a sua herança, você entra dentro dos hospitais e declara, eu oro agora para que o espírito de morte saia em nome de Jesus, e o espírito de morte tem que sair. Eu não sei se você está entendendo, mas eu não sei se isso te emociona mais. Mas a unção que estava sobre o cabeça, que é Jesus, ela foi passada para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, amém? E você, a igreja do Senhor, na igreja do Senhor, Paulo vai dizer, grande é esse mistério, que Cristo em nós é a esperança da glória. Através de nós, da igreja, através do conhecimento, do poder e da grandiosidade de Deus, através dessa palavra poderosa que é ministrada, demônios têm que bater em retirada, demônios têm que sair na hora que a igreja chega, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra um casamento ungido, separado do Senhor aqui dentro. O diabo não tem poder de entrar na tua casa, na tua família, de tomar posse das suas coisas. Por quê? Porque somos filhos. Somos a igreja. Só que Paulo está dizendo, existe uma herança para vocês. Só que muitos de vocês não tomam posse dessa herança porque ainda são menor de idade. Mas aqui o que Paulo está falando não é sobre idade cronológica, ele está falando sobre uma idade emocional, ele está falando sobre alguém que é imaturo.
sobre alguém que ainda é um bebê na fé, sobre alguém que ainda não tem potencial de amadurecimento. Você tem o seu filho. Quantos aqui tem filhos? Faz o sinal com a sua mão. Eu tenho certeza, se eu perguntar para você, tudo que você tem pertence ao seu filho? A sua resposta é: pastor, é claro que pertence ao meu filho. É dele por herança. Tudo que eu tenho é do meu filho, tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei é para entregar para o meu filho. A pergunta é: você colocaria um filho de 5 anos de idade para dirigir o seu carro? Por que você não faria isso? Porque ele ainda não tem idade. Embora seja dono de tudo, ele não pode usufruir daquilo que é dele. A pergunta é: quantos creem que o nosso pai é o dono de todas as coisas nessa terra? E a Bíblia está chamando você de filho. Mas se você for um filho imaturo, um filho como uma criança, você não pode tomar posse. Mas se você for um filho maduro, um filho que está preparado, um filho que entendeu o propósito pelo qual foi chamado, aí sim todas as coisas serão entregues na sua mão. Ah, não acredito que você não ficou emocionado com isso. Eu vou falar de novo. Se você é um filho, como Romanos capítulo 8, verso de número 15, você ainda é um bebê imaturo. Mesmo sendo dono de tudo, não pode ter nada. Mas se você é filho, como Mateus capítulo 5, a Bíblia vai te chamar de herdeiro, e por causa disso, você toma posse de todas as coisas que existem nessa terra. Qual é a grande questão, pastor? A grande questão é o processo do amadurecimento. Eu não sei se é da sua época, mas eu me lembro que quando minha mãe comprava abacate, ela embrulhava o abacate no jornal, colocava ele dentro do forno e deixava lá, não esquentando. Meu irmão, você que é geração iCarly, você não vai entender. Ai, nossa, é só esquentar no forno aqui? Não. Deixava lá e ficava 2, 3 dias, 4 dias, e quando a gente tirava ele estava maduro. Mas para entrar no processo de amadurecimento, ele tinha que ser embrulhado por um jornal, ele tinha que ser jogado num espaço escuro e ter deixado lá, esquecido, até chegar ao ponto perfeito para consumo. O Senhor, Ele quer amadurecer você. E para que você se torne um filho maduro, você vai ter que fazer o que a Bíblia está falando: ore por aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que amaldiçoam a sua vida. Todos nós queremos a nossa herança em Cristo Jesus, amém? Todos nós queremos viver tudo aquilo que Deus disse que viveríamos nessa terra, amém? Mas será que nós estamos dispostos a passar pelo processo do amadurecimento? Porque o processo do amadurecimento nada mais é do que um jornal te embrulhando, te jogando para o escuro, e às vezes você fica esquecido lá. É exatamente o que o Tiago diz no capítulo 1, do verso de número 2 ao verso de número 4. Meus irmãos, ele vai dizer: considerem motivo de grande alegria, se alegrem, celebrem, todas as vezes que vocês passarem por grandes provações, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O que Tiago está dizendo é o seguinte: o processo de amadurecimento é dolorido, você vai ser esmagado, você vai ser pressionado, às vezes você vai ser pisado. Mas uma criança mimada, ela abre a boca e começa a chorar, ela começa a reclamar. Por quê? Porque tiraram a minha chupeta, porque arrancaram a minha mamadeira. Mas aqueles que são filhos maduros, eles olham para o problema e olham para a circunstância e diz: Senhor, pode me usar, faz o que o Senhor quiser de mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Você está disposto nessa noite a abrir mão de tudo? Você está disposto nessa noite a dizer: pode me esmagar, eu vou ter alegria por passar por diversas provações, porque eu sei que a provação me amadurece, eu sei que a provação desenvolve em mim algo que eu não estou preparado, mas que eu sei que vai trazer a minha herança nas minhas mãos. O processo de amadurecimento gera a aceleração da chegada da sua herança. É por isso que a sua oração todos os dias deve ser: Senhor, acelera o processo de maturação na minha vida, me embrulha num jornal, faz o que o Senhor quiser de mim, porque eu não posso passar por essa terra sem experimentar tudo aquilo que está no coração de Deus para a minha vida. Mas qual é o grande problema? Quando nós vamos para o texto de Efésios, capítulo 4, verso de número 11. Vamos um pouco mais adiante. Ele vai falar aqui sobre: o Senhor designou uns para apóstolos, mestres, evangelistas, com o fim de edificar o corpo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Repita comigo: maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é
O propósito de atingir a maturidade, o propósito de acessar essa maturidade, o propósito é que deixemos de ser como crianças. Repita comigo: deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá como um vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios é que o Senhor designou homens e mulheres diferentes de você no reino, porque esses homens e mulheres, por serem diferentes, eles vão amassar você. E a beleza na discordância, mesmo que alguém discorde com você, essa discordância gera um crescimento e um amadurecimento em você, e por isso você deixa de ser criança, você deixa de ser menino. É por isso que você não pode sair da igreja porque alguém não te cumprimentou, alguém não olhou na tua cara. A sua pergunta é: Senhor, o Senhor está usando essa pessoa para me amadurecer, para que eu deixe de ser criança, para que eu possa acessar aquilo que o Senhor tem para mim de uma forma mais rápida? Porque muitos de nós fugimos de ambiente de conflito, mas é no ambiente de conflito que Deus nos amadurece. É por isso que a nossa geração está fadada a uma grande queda, porque ninguém que está aqui, da nossa geração atual, consegue permanecer 2, 3, 4, 5 meses no mesmo emprego. É difícil você encontrar alguém que está 5, 10, 20 anos no mesmo emprego. Por quê, pastor? Porque existe conflito. E os conflitos machucam, e os conflitos incomodam. Então nós pegamos a nossa mamadeira e a nossa chupeta e nós nos retiramos. Por quê? Porque se alguém discordou de mim, eu saio. Mas estamos arrancando o jornal de Deus em volta de nós. Nós estamos saindo de dentro do forno dizendo: eu quero viver a minha vida. Mas depois você quer ser uma oferta ao Senhor, aonde possa alimentar a fome de muita gente. Não tem como, fruto que não é maduro ninguém quer comer. Ninguém vai num pé e pega o fruto que é imaturo, que ainda não amadureceu. Todo mundo pega o fruto maduro e se delicia daquele fruto. Será que o Senhor pode usar a sua vida para matar a fome de alguém aqui nessa noite? Ou será que a hora que alguém for experimentar do fruto chamado sua vida, vai ser como está escrito em Apocalipse: eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são frio nem quente, vocês são mornos, e a minha vontade é vomitar vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu estou tentando ir de boinha. Nossa, eu estou indo muito leve. Eu não estou gritando, eu estou indo bem devagar, porque eu preciso que você entenda. Então nós precisamos entender que não existe problema em ser uma criança. Amém? Amém, igreja? Quantos vêm aqui as crianças andando aqui na frente, ou vai lá na escolinha ali, no prédio do lado e vê as crianças? Aquilo dá alegria aos olhos, sim ou não? Você vê a simplicidade de uma criança, você vê o amor de uma criança, você vê uma criança falando ainda que seja um pouco errado, mas ela se esforçando. Você vê uma criança ajoelhada, como nós vimos aqui a Manu orando pela Bia. Você vê a inocência e a beleza de uma criança. Isso é lindo demais, irmão. A Bíblia vai dizer que nós temos que cuidar dos pequeninos, aqueles que chegam na casa do Senhor, porque quando alguém se converte, batiza, essa pessoa acabou de nascer de novo. E esse novo nascimento dessa pessoa é um momento a qual ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada pela igreja, ela precisa ser cuidada pelos irmãos que estão aqui. Nós, como irmãos mais velhos, nós precisamos cuidar desses filhos, porque eles se converteram e eles acessaram algo na graça de Deus. Eles estão crescendo, eles estão agora aprendendo o que é o Evangelho. Antes eles não levantavam a mão na hora de uma canção, mas agora você fala assim: eu vou profetizar na tua vida, e aí todo mundo da igreja levanta a mão. Aí o novo convertido fala assim: cara, eu acho que é para levantar a mão agora também. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está avançando. Isso faz parte. Ainda são como crianças, estão aprendendo, estão crescendo. Se você vê o Davi chupando chupeta aqui na igreja, você não vai ficar escandalizado, porque faz parte do comportamento de uma criança passar por esse processo. A gente não se escandaliza de ver um bebê tomando uma mamadeira, ou sentado num bebê conforto aqui em algum lugar. A gente não se escandaliza vendo um bebê tomando uma mamadeira, porque nós entendemos que isso faz parte do desenvolvimento. Porque toda criança precisa ser cuidada. Mas o que escandaliza muitas vezes é se você vê um adulto entrando aqui hoje chupando chupeta. Imagina o pastor Igor entrando na igreja agora e chupando chupeta. O que é isso, pastor Igor? Ah, não mexe na minha chupeta. Imagina o pastor Leandro com uma madeira ali. O Lucão com o lencinho, como que é aquele lencinho? Naninha. Naninha, né? Ah, essa aqui é minha naninha, não pode lavar, senão eu não durmo.
Imagina o pastor Gustavo falando assim: Stephanie, terminei, vem me limpar. Amor, acabei, já fiz. Imagina o pastor Stephanie limpar o pastor Gustavo, e aí na hora de dar descarga ele falar: tchau. Não faz sentido. Não faz sentido, isso escandaliza. Isso fala assim: cara, não é possível, que loucura é essa? Sim ou não, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Não me escandaliza ver um novo convertido falando palavrão, mas me escandaliza demais pessoas que estão no altar, pessoas que estão na recepção, pessoas que servem na casa do Senhor há muito tempo ainda falando palavrão. Não me escandaliza ter que orientar um casal de namorado que acabou de começar a namorar e acabou de se converter e falar para eles assim: ó, vocês não podem ter sexo antes do casamento. Não me escandaliza se eles chegarem no gabinete e falar: pastor, nós caímos, nos ajuda. Nós vamos abraçar, nós vamos amar, porque eles estão no processo. Mas me escandaliza demais saber que tem jovens, adultos, casais ou qualquer coisa do tipo aqui, que ainda tem relação sexual fora do casamento, que ainda fica curtindo foto de mulher pelada, que ainda fica tendo amante, fazendo coisas que não deve, estando no altar, estando na igreja, estando na casa do Senhor, conhecendo o Evangelho, e isso me escandaliza. Não me escandaliza um novo convertido fazendo fofoca dentro da igreja, mas me escandaliza demais saber que existem às vezes líderes, pastores ou qualquer outro tipo de pessoas que se levantam dentro de uma mesa para falar mal das pessoas. Isso escandaliza. Escandaliza porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. É por isso que o apóstolo Paulo ele começa a ficar com uma indignação quando ele começa a falar com a igreja. Já era para vocês serem maduros, já era para vocês serem adultos, existe uma herança, e o diabo conseguiu convencer vocês de que vocês têm que viver essa vida. É por isso que a igreja brasileira, nós somos em 60 milhões de evangélicos no Brasil. Existem pesquisas que dizem que até 2030 nós seremos 50% da nação brasileira convertidos, evangélicos. Nós seremos em 110 milhões. O Brasil tem 220 milhões de evangélicos. Até 2030, os estudos comprovam que seremos aproximadamente 110, 105 milhões de evangélicos. Mas por que nós somos o país com o maior número de corrupção? Porque a corrupção não começa lá em cima, começa aqui embaixo. Não me escandaliza um novo convertido ficar guardando lugar para alguém que vai chegar numa conferência ou em qualquer outra coisa, mas me escandaliza pessoas maduras na fé guardando lugar e impedindo pessoas de entrarem e acessarem o reino de Deus. Não me escandaliza quando um famoso chega na igreja e os novos convertidos querem tirar foto porque eles são como criança ainda, mas me escandaliza nego velho tentando tirar foto com pessoas famosas para tentar ganhar um hype, para tentar aparecer no Instagram. Me escandaliza porque o evangelho era para estar sendo pregado, pessoas transformadas e não um bando de crianças. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor chamou vocês. Nós somos grandes como um oceano, mas rasos como uma piscina. É por isso que nós somos em quase 60 milhões, seremos em quase 110 milhões de evangélicos. Mas aqui em Campinas ainda existe o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. E a igreja não está lá. Porque a igreja está mais preocupada em estar aqui nos domingos, nas quartas, recebendo uma mensagem que vai fortalecer a sua semana, porque você não tem vida com Deus na sua casa durante a semana. Você não ora, você não jejua, você não busca o Senhor durante a semana na sua casa. Então você precisa vir aqui, tomar uma injeção, uma adrenalina, para ir para sua casa e tentar sobreviver no mundo terrível lá fora durante essa semana. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? O apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu me relacionava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Repita comigo: deixei. Mais uma vez, deixei. Deixar é uma decisão, irmão. Não é algo que acontece naturalmente, é uma decisão. Não é algo que você simplesmente vai lá e de repente, nossa, de repente eu mudei. De repente eu cresci, de repente eu amadureci. Não, tem que ter uma decisão.
Tem vários estudos na internet que quando os pais querem tirar a chupeta dos filhos, eles inventaram agora de você plantar a chupeta. Quantos já viram isso? Planta a chupeta e de repente, no dia seguinte, nasce pirulitos. E ali surge a primeira frustração da criança. Enterrei minha chupeta sumiu. Mas tudo isso é conversado com a criança, dizendo para ela: chegou na hora de você deixar isso, porque você não é mais menino. Você não é mais um bebê. Irmão, existem coisas que já chegou a hora, já chega, dê um basta nisso. Tem coisas que você precisa deixar para trás de uma vez por todas, acabou. Enterra isso para poder colher coisas novas na presença de Deus. Enterra ressentimento, enterra essa vontade louca de falar da vida dos outros. Enterra esse desejo seu de ficar curtindo foto de mulheres, de ficar dando indireta na internet ou qualquer coisa do tipo. Enterra isso, meu irmão, porque senão você não vai acessar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai conseguir acessar aquilo que Deus está dizendo que pertence à igreja. Somos muitos, mas somos rasos. Somos muitos, mas somos fracos. Somos muitos, mas somos pequenos. E por isso nós não estamos vivendo, porque nós não queremos deixar as coisas de menino. Nós não queremos abandonar a chupeta, nós não queremos abandonar a naninha, nós não queremos abandonar os costumes, as fraldas. Nós precisamos tomar uma decisão. Não dá mais para você que está aqui, que já é um adulto na fé. Não dá mais para você continuar falando palavrão. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Não dá mais para você continuar com um comportamento de menino. Não dá mais. Chega, se posiciona, assume o governo da tua casa, homem. Não dá mais para você permitir que o diabo entre dentro da tua casa e faça o que quiser dentro da tua casa. Na tua casa precisa ter ordem, decência, disciplina. Não dá mais. Não dá mais para você dizer: mas pastor, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu tenho muita dificuldade. Não dá mais. Deixa as coisas de menino, porque você consegue ficar 3, 4 horas na internet, mas não consegue passar 10 minutos na presença de Deus. Não dá mais. Deixe as coisas de menino. Abandone essas coisas. Pastor, eu não consigo, eu não quero deixar as coisas de menino. Tudo bem, não tem problema você ser uma criança, mas não exige as responsabilidades de um adulto. Não tem problema, eu respeito demais pessoas que me chamam e falam assim: pastor, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus vícios, eu tenho as minhas lutas, e por isso eu não vou estar no ministério, porque eu preciso tratar a minha vida e depois eu vou para o ministério. Cara, eu te respeito demais, mas você que sobe no altar, você que participa de ministério, não pode ter comportamento de menino. Você não pode exigir do reino coisas que você gostaria de ter, porque a palavra é clara: você só vai ter sua herança quando você parar de ser menino. Não dá para ter herança e continuar sendo um menino. É por isso que Deus muitas vezes não coloca você no altar, ou Deus não coloca você para fazer algumas coisas, porque você ainda é menino, você ainda é menina. Então não existe o benefício do adulto sendo uma criança. Ou você é criança, ou você é adulto. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é frio, ou você é quente. Não tem como. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Então o problema não é ter pessoas que querem os benefícios do adulto. O problema é as pessoas que são mimadas como criança. Ah, o pastor não falou comigo, então eu vou sair da igreja. Ah, o pastor não mandou uma mensagem, então eu não vou mais na igreja. Irmão, a sua vida não depende de pastores, a sua vida depende de um único e bom pastor, que é o Senhor Jesus. Você não está aqui por causa de homens. Você não está aqui por causa de pessoas. Você está aqui por causa do Senhor Jesus. Foi Ele que chamou você, foi Ele que morreu na cruz por você. Ah, mas as pastoras da igreja não falaram comigo, não olharam na minha cara. Ah, porque a fulana de tal ou fulano de tal não me cumprimentou. Será que tem alguém chateado comigo? Irmão, abandona as coisas de criança. Aqui não é quinta série, aqui não é a creche do papai. Creche da casa do pai. Aqui é o lugar onde o Senhor vai te amassar, onde o Senhor vai te apertar, para que você possa viver o próximo nível da sua vida. Pastor, não é isso que eu quero para a minha vida. Não tem problema, existem outras milhares de igrejas que você pode frequentar e colocar sua família lá.
Não, pastor, eu quero mais uma mensagem mais confortável para o meu coração, eu quero uma mensagem mais tranquila, eu não gosto desse jeito rude do pastor falar. Irmão, tudo bem, pode procurar outra igreja, nós não vamos mudar aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Você está liberado em nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Mas enquanto você estiver aqui, saiba de uma coisa, o reino de Deus não é para meninos mimados, é para homens maduros. Deixe as coisas de criança. O reino de Deus precisa de nós, irmão. Pastor, então o que é ser um adulto? O que é ser maduro? Gálatas capítulo 2, verso de número 20 vai dizer: eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pastor, o que é ser um crente maduro? É entender que agora já não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor Jesus que vive em mim. Já não sou mais eu, já não é mais os meus desejos, não é mais as minhas vontades, já não é mais o meu querer, já não é mais do meu jeito, já não é mais da minha vontade, da minha performance, não tem nada a ver comigo. Eu decidi morrer com Cristo, então se eu decidi morrer com Cristo, e Cristo diz que eu devo amar o próximo, eu vou amar o próximo. E Cristo diz que eu devo me entregar, eu vou me entregar. Se Cristo diz que eu devo dar o meu dízimo, ofertar, eu vou obedecer a voz do Senhor, porque não é a minha opinião, é o que o Senhor está dizendo para mim, porque agora não sou mais eu quem vivo. Então filhos maduros, quando eles vão orar, eles entram para um ambiente de oração em busca de uma direção, não em busca de uma emoção. Eu já atendi pessoas que me disseram: pastor, estou saindo da igreja. Eu falei: por que você está saindo da igreja? Porque eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Antes eu chegava na igreja e eu chorava e eu me emocionava, e agora eu não consigo mais chorar e me emocionar. Então eu acho que já não dá mais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, eu vou te ensinar um negócio aqui que vai ser libertador para você. O relacionamento com Cristo é como o início de um namoro. Lembra no começo do namoro? Você falava com ela no telefone: oi amor, oi amor, que saudade. Eu estava com mais saudade. Não, eu estava com mais saudade. Ai, desliga você. Não, desliga você. 1, 2, 3. Desliga. Ai, não desliguei. Sabe aquele negócio de conquista? Aquele frio na barriga, aquela emoção que você sentia, é no começo do namoro. Porque depois vocês começam a amadurecer, e vocês entendem que não é mais sobre ficar desliga você, não desliga você. Não é mais sobre isso, é sobre um entendimento e uma decisão. É essa pessoa que eu quero casar. Então vocês se noivam, aí depois vocês se casam, e as coisas vão crescendo, amadurecendo, porque vocês entenderam: esse é o amor da minha vida, ela é o amor da minha vida. Bruna Bottari, você é o amor da minha vida. Esse momento é para você fazer Mas você acha que eu fico todo dia para Bruna: ai, desliga você? Ela falou: então tá bom amor, preciso lavar a louça, tchau. Não significa que ela me ame menos, mas é porque eu e ela agora não se move mais por uma emoção, nós nos movemos por uma decisão. Nós decidimos construir um casamento na presença de Deus. E de vez em quando rola os mimos, de vez em quando rola os presentes, de vez em quando, muito de vez em quando, rara... Brincadeira. Não, eu te dei um carro, é verdade. Mas não é sempre. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Jesus, quando Ele te conhece e você tem o primeiro contato com Ele, é um amor à primeira vista, é uma explosão dentro do teu coração, é algo que te tira as estribeiras, movimenta o teu corpo, te estremece e fala: uau, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aquele que entende o Evangelho é como um homem que foi e descobriu um grande tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou um terreno onde existia aquela grande pérola, porque ele encontrou o amado, aquilo que faz sentido. Mas entenda uma coisa, irmão, você não pode mais se mover por emoção. A partir de agora você precisa se mover pela decisão de crer: Jesus salvou a minha vida e agora eu preciso morrer por Ele.
Então quando você entra para a sala de oração, você não entra como uma criança mimada pedindo: faz isso na minha vida, faz isso no meu dia, papai eu quero isso, papai eu quero aquilo. Não, quando você entra você fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que o Senhor precisa de mim hoje no reino? Qual é a família que está precisando de um leite hoje? Qual é a casa que está passando necessidade? Eu sou o mensageiro do reino de Deus. É tão interessante que a Bíblia vai contar um caso aonde Deus, ele no caminho de Damasco, ele encontra com Saulo, que depois se transforma em Paulo. A Bíblia diz que Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo cai naquele momento, fica cego durante 3 dias, é levado para a casa de um homem, e ele recebe uma palavra na casa desse homem. Deus fala com Paulo: virá um homem até você chamado Ananias, ele vai impor as mãos sobre você, ele vai orar com você, e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Depois que Deus fala com Paulo, ele vai lá em Ananias: Ananias, é o seguinte, tem uma missão para você. Pode falar, Senhor. Tem um certo homem chamado Saulo. Ananias fala assim: o quê? Esse cara é um dos mais perigosos. Senhor, o senhor está doido. Mas presta atenção, Deus primeiro falou com Paulo, para depois falar com Ananias. Imagina se Ananias fala não para o Senhor. Como é que fica a palavra do Senhor com Paulo? Chega lá o Chiquinho: ô Paulo, tudo bem? Opa, Ananias? Não, Chiquinho. Oxe, cadê o Ananias? Não quis vir. Ele estava chateado, ele estava meio na bad, porque ele viu uma indireta no Instagram, sabe? Aí não quis ir, eu não quis ir na igreja hoje. Falou: ah, Deus, usa outro no meu lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, irmão? Será que Deus pode tomar qualquer decisão na terra hoje, contando com a sua palavra de sim, que você disse no altar quando você cantava algumas canções aqui? Ou será que Deus não pode contar com você? Porque você é mimado, criança, quer as coisinhas do seu jeito, não mexe no meu brinquedo, não toca na minha boneca. É o meu jeito, é a minha forma, é o meu sonho, é a minha vida. Crentes maduros, quando entram na sala de oração, não estão em busca de uma emoção. Quando chegam na igreja, não estão em busca de uma emoção. Quando recebem uma palavra, não estão em busca de ser emocionado pela palavra. O profeta vem na casa, começa a revelar algo sobre a sua vida, e Deus manda te dizer, você já está assim, ó, e começa a chorar. E aí, irmão, o que Deus falou? Não sei, estava chorando tanto que eu não ouvi. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Vocês ainda me amam, sim ou não? Obrigado. Eu acho que a partir de agora vocês vão parar. Adora o Senhor entendendo o que está cantando e não pela emoção que está sentindo. Eu não estou aqui criticando a canção, nem muito menos quem escreveu a canção, e nem muito menos quem canta a canção, e não estou falando para não cantar mais a canção. Mas existe uma canção que diz: é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Vocês têm noção do que vocês estão cantando? Deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade isso que você está cantando? Não, é Ele, por Ele, pá. Irmão, a igreja se joga no chão. Meu Deus, flow, é. E a igreja começa a pular, pá, pá, pá. É por Ele. Será que é verdade, irmão? Com todo respeito e amor à sua vida, você não dá nem seu dízimo na igreja. Como é que você fala que é por Ele, que você está perdendo tudo com amor e com alegria? A primeira pessoa que te confronta, você sai da igreja, você sai do ministério. A sua vida vem em primeiro lugar do que as coisas de Deus. Você precisa preencher uma escala dizendo quando você pode servir ao Senhor ou não. Será que é por Ele que você está perdendo a tua vida? Pior, será que é com amor e com alegria? E se Deus pedir os seus sonhos hoje? E se Deus falar para você que Ele quer arruinar a tua vida nos próximos 5 anos? Você continua na casa do Senhor ou o que você está buscando aqui é o benefício do reino? Você está disposto, irmão, a entregar verdadeiramente a sua vida? Cantar num leito de hospital, é Ele, por Ele.
Quantos presídios você visitou nesse último mês? Quantas pessoas você foi orar no hospital nesse último mês? Quanto tempo você gastou de oração na presença dele? Você não falta da tua academia, mas você foge do horário de oração com Deus. Como é que você tem coragem de cantar isso, irmão? Você não está afim de perder nada, você só quer o benefício daquilo que a igreja pode fornecer para você. Um banco gostoso, um ar legal, um louvor legal, umas luzes que piscam. Porque se não tiver isso, você vai embora. Se está todo mundo te agradando pelo cargo que você tem, você está aqui. Mas se as pessoas falarem para você, eu discordo de você, então tchau. Será que é por ele, para ele, que eu estou gastando a minha vida, que eu estou perdendo tudo com amor e com alegria? Você não perde nada. Não existe ninguém que entra dizendo assim, eu estou disposto a perder. Não está, porque os nossos olhos estão no benefício daquilo que pode oferecer. Você não está disposto a perder tudo, porque quando alguém no seu serviço fala, ó que mina gostosa, hein? Você fala, é mesmo, hein? Você não tem coragem de confrontar as pessoas, você não tem coragem de se posicionar na sua fé, você não tem coragem de entregar o mínimo na presença de Deus. Imagine o máximo. Quantos de vocês levaram algum mendigo para jantar dentro da tua casa? É raro encontrar pessoas que têm disponibilidade de tocar no compaixão. Quem dirá então perder tudo com alegria? Qual foi a última vez que você disse para o Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser e eu vou aceitar agora? Pastor, mas eu não sinto que Deus responde a minha oração. Coloca 100 reais no bolso, sai na rua e fala assim, me fala quem é o primeiro que eu tenho que dar esse dinheiro. Eu duvido que você volte com 100 reais no bolso. Mas você não quer, irmão. Você quer o benefício da tua vida. Você quer o benefício da sua história. Jesus, ele não pode colocar o ventilador na tua farofa. Ele não pode bagunçar a tua vida, porque se ele bagunçar a tua vida, você vai embora. Jesus não pode apertar e destruir coisas dentro do teu relacionamento, da tua vida, da tua família, dos teus sonhos. Ele não pode derrubar o teu sorvete, porque se ele derrubar o sorvetinho da criança que está aqui, ela chora e fica mimada. Não cante canções que você não tem noção do que você está cantando. Não viva por emoção. Criança gosta de pular sem entender o que está tocando. Crentes maduros observam, entendem e falam assim, será que é por ele que eu estou gastando a minha vida? Um crente maduro, ele entende que precisa amar quem persegue, ao invés de criar meios de eliminar aqueles que te perseguem. Você precisa amar as pessoas, irmão. Você precisa amar o teu chefe, você precisa amar aquelas pessoas que te perseguem, você precisa abraçar quem está te perseguindo, te atormentando, você precisa fazer isso. Porque isso é ser maduro, é isso que vai dar acesso à herança que Deus tem para a tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Se você quer viver verdadeiramente a herança que Deus tem para você, chegou a hora de você morrer. Cristo vive em mim, aleluia. Eu já estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o que importa para mim. Se tiver que dar o meu carro, eu vou dar meu carro. Se tiver que dar o meu tênis, eu vou dar o meu tênis. Se tiver que dar o meu celular, eu vou dar o meu celular. Porque é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se tiver que perder, eu perco. Se tiver que ser humilhado na frente das pessoas e se calar, nós seremos humilhados e continuaremos de pé. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem me justifica é o Senhor, não são os homens. Isso aqui é uma conversa de adulto com você hoje, irmão. E a escolha é sua. Não tem problema você ser uma criança. Só assume a sua posição de criança, nós iremos cuidar de você. Se nós tivermos aqui 10 adultos para cuidar de 90 crianças, 100 crianças, nós vamos cuidar. Mas o que não dá é 90 crianças querendo ensinar outras 90 crianças. Assume o teu papel, coloca a chupeta na boca, pega a sua naninha e se identifique. Eu sou uma criança imatura. Nós pediremos para você descer do altar, nós pediremos para você sair dos ministérios. E nós vamos, como adultos, conduzir isso aqui. Como homens e mulheres que realmente querem perder a sua vida por amor a Cristo. Porque esse é o Evangelho. Ser adulto é renunciar às suas vontades em benefício do outro. Ser adulto é dizer, eu abro mão de tudo. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti.
Para que o outro seja beneficiado, se for preciso, eu abro mão. É ir morder o lanche, na hora de você morder o lanche, alguém está passando com mais fome do que você, e você tirar aquilo e falar assim, pode comer. Mas e você não vai comer? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Não tem problema você dormir uma noite com fome, não tem problema você dormir uma noite com frio, mas nós precisamos servir ao Senhor verdadeiramente. Pastor, você não tem medo das pessoas irem embora depois dessa mensagem? Me preocupo, mas eu amo muito mais Jesus do que vocês. E se tiver que fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu vou fazer, mesmo que eu pague o preço de ter que viver aquilo que eu estou pregando aqui hoje. Quer ver todo mundo indo embora, eu ter que fechar a igreja, de repente voltar para uma garagem e recomeçar tudo de novo. Não tem problema, mas as estruturas, elas não podem mover o nosso coração. O que precisa mover o nosso coração é a vontade do Senhor. O que é ser um crente maduro? 1 Pedro 2, capítulo de número 1, verso de número 20. 1 Pedro 2, do 20 ao 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem pecado? Vocês pecaram e agora vocês serão açoitados. Qual é a vantagem que tem nisso? Nenhuma. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Irmão, você ser perseguido por algo que você fez, isso é normal. Você vai lá, faz uma fofoca, faz uma intriga, todo mundo se vira contra você, aí você vem aqui, ai pastor, estou sendo perseguido, mas você plantou, você vai colher, não tem o que fazer. Qual é o louvor que tem nisso? Nada. Você está sendo perseguido pelo erro que você cometeu. Isso faz parte da vida, em qualquer lugar é assim. Você comete um crime, você vai ter a punição desse crime, sim ou não? Mas Jesus está dizendo assim, mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, você foi lá e fez coisas boas para as pessoas, você amou as pessoas, você se dedicou por pessoas, e essas pessoas viraram as costas para você, essas pessoas falaram mal de você, essas pessoas te humilharam. Quando você se cala, isso é louvável diante de Deus. Existe louvor na presença de Deus quando alguém foi perseguido pelo bem que fez. Porque ser perseguido pelo mal que executou é natural, mas ser perseguido por fazer coisas boas, há louvor quando você se cala, porque quem te justifica é Deus. Só que você tem maturidade para isso? Você é maduro ao ponto de entender aquilo que José disse para os seus irmãos: ei, não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me enviaram para o Egito, me fizeram sofrer 11 anos de escravidão e 2 anos de prisão. Não foram vocês que me fizeram dormir sem travesseiro, no frio. Não foram vocês que me fizeram sentir saudade do meu pai, saudade da minha casa, saudade dos meus irmãos. Não foram vocês que fizeram toda a minha dieta mudar, o meu idioma mudar, a minha vida passar por tanto sofrimento. Não foram vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus que fez isso, para que houvesse salvação de vidas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se alguém te persegue pelo bem que você faz, entenda que é Deus te amadurecendo, é Deus te apertando, é Deus te pressionando, porque grandes lugares o Senhor tem para você. E isso explica Tiago capítulo 1, tende por grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Chegou um BO na sua vida, um boleto que você não sabe como vai pagar. Pastor, o que eu devo fazer? Irmão, dança com o boleto, celebra, porque se Deus está permitindo isso, é porque Deus está te levando a ter habilidades para poder administrar financeiramente coisas grandes nessa terra. Se chegou um grande problema em relações interpessoais, em casamentos para você resolver, celebre, porque Deus está te treinando para se tornar um dos maiores homens ou mulheres de Deus nessa terra, que vai curar casamentos feridos e machucados. E se esses problemas estão acontecendo no seu casamento, aprenda rápido demais aquilo que Deus está querendo fazer e executar na sua vida.
Se Deus permitiu a doença chegar na tua casa, celebre. Pastor, está doido? Celebre. Porque Deus está te tornando tão maduro, a ponto de dizer, é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo o cabelo. Eu estou perdendo a sensibilidade. Eu estou perdendo a fome. Com amor e com alegria. Porque é Ele. E eu sei que porque Ele está fazendo isso, Ele vai me curar. E Ele vai me usar nessa terra para curar outras pessoas. Celebrem. Porque a dor e a dificuldade vai te levar a viver coisas maiores na presença de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, meu irmão, assim como Ele tem falado comigo nos últimos dias, eu tenho sentido Deus dizendo que vai fazer algo incrível na minha vida. Deus vai fazer algo diferente na minha vida, na minha casa. Eu tenho sentido Deus falar isso comigo. Mas o Senhor está me esmagando. 2024 foi um dos anos de maior sofrimento da nossa vida e da nossa família. Nós passamos pela perda da minha sogra, que foi muito difícil. Nós perdemos um bebê, que foi muito difícil. Nós tivemos a doença da minha esposa, que foi muito difícil. Mas em nenhuma dessas estações, eu saí da igreja e te pedi um tempo da igreja. Em nenhuma delas. Todas elas eu permaneci. Mas no mês de setembro, nós passamos por uma situação muito difícil aqui na igreja. E foi a primeira vez que eu disse para minha esposa, e eu e ela chegamos em comum acordo: não vamos mais para a igreja não. Vamos mudar para o interior. Vamos viver a nossa vida, vamos para outro país. Vamos deixar isso aí. Foi a primeira vez que eu estava tomando uma decisão de nunca mais congregar. Porque eu estava ferido. Deus me esmagou nesses dias. Deus falou comigo de uma forma que eu nunca imaginei. Ele me amassou. Deus foi tirando as coisas de menino de dentro de mim. Ele foi tirando as características de criança e foi colocando um homem. Características de um homem dentro do meu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pode ser que nessa noite você esteja incomodado com você. É o Senhor te amassando, irmão. É o Senhor te apertando nessa noite. É o Senhor te convidando a abrir mão da tua vida, abrir mão da tua história. Como na primeira vez, quando você se ajoelhou e disse: eu abro mão de tudo, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo aos teus pés. A pergunta é: será que você consegue renovar esse voto hoje com o Senhor? Será que você consegue renovar esse voto diante dele dizendo: Senhor, se for preciso me matar para que haja salvação, eu não me importo mais com a minha vida. Será que a sua vida é preciosa demais para você? Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a vai achar. Você quer ganhar a sua vida? Você vai perder os seus dias aqui nessa terra, porque você vai tentar fazer tudo na força do teu braço, tudo do seu jeito, tudo da sua forma. Você vai perder, cara. Não vai dar certo. Porque em nós não há capacidade humana de realizar as coisas. Mas o dia que você disser: eu estou disposto a perder tudo, aí sim você vai achar a sua vida, aí sim você vai ganhar. Eu tenho caminhado um pouco próximo do Fabrício e da Duda agora, devido à empresa. E esse é um casal que o Senhor pediu para eles perderem tudo nos últimos meses. O Senhor tem dito para eles: perde tudo. Quando eles decidiram perder tudo, eles acessaram algo tão grande no reino de Deus que eles nunca desfrutaram de coisas tão novas e tão rápidas na vida deles. Estou mentindo? Porque quando você entende que se você perder tudo, aí quem vai fazer é Deus, aí de repente você vê tantos milagres acontecendo que isso te constrange.
Fabrício perdeu até os traços de menino. Olha o cabelo dele agora, tá no visagismo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Você está disposto, irmão? Eu tomei algumas decisões enquanto eu estava aqui no meu lugar, durante o dia, orando e falando com Deus. Eu tomei algumas decisões. Eu não quero mais viver uma vida de menino. Eu não quero mais ser um menino no reino. Eu não quero mais ser um pastor menino. Eu quero ser um homem na presença de Deus. Eu quero ser maduro. E eu quero cantar que verdadeiramente eu estou perdendo tudo com amor e com alegria. Eu não quero mais viver uma vida onde eu estou dizendo e cantando algo que eu não estou vivendo. Se nessa noite o Senhor falou com você também, o altar do Senhor está aberto. Nós vamos ministrar uma canção. E você pode sair e falar com Deus. Você pode falar aí no seu lugar, você pode falar aqui na frente. Não muda nada. O que muda é a sua revelação diante da igreja, que você está entregue à presença do Senhor. Vamos adorar Ele. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Mais espaço, estou em tua presença. Caminho que